Oi, Catarina, Olá. bem-vinda novamente. E me diz, como que foi sua semana, como que você tá? Olha, eu estou vivendo um pesadelo, como eu nunca imaginei que eu iria passar, né? Como eu já havia falado, meu pai, ele era alcoólatra e com isso ele acabava violentando a minha mãe, né? E isso acabou afetando a mim também. Teve vezes também que ele chegou a me bater por conta da bebida, né? E como meus pais, eles não eram cristãos, a minha mãe acabou se divorciando dele. Por um lado, isso foi bom. Foi até um alívio pra mim, né? Mas a minha mãe, ela ficou dependente de mim em relação a isso, devido a ser a filha mais velha. Então, eu sempre estava presente, né? Fazendo as coisas pra ela. E mesmo assim, eu via que eu não estava fazendo o meu melhor, sabe? Não estava... A minha vida era pra agradar ela. Queria mesmo agradar ela. Só que, mesmo assim, eu sentia que não estava sendo suficiente. E tinha até mesmo vezes que ela falava, né, que eu não estava tão presente assim, então isso exigia mais de mim ainda. Eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, né, e o meu pai, às vezes ele aparece em datas especiais, casamento, formatura, né, aniversário dos meus filhos também, só que ele tem outra família agora e às vezes eu acho que ele tem vergonha, então... eu sempre falei que eu nunca queria ter um esposo que ele fosse parecido com meu pai, né? Nessa questão de beber e coisas assim. E quando eu casei, a gente era feliz, né? Nosso relacionamento era muito bom. Só que com o passar do tempo, meu esposo, ele começou a beber. Ele não considera ele como um alcoólatra, né? Mas ele sempre bebe e eu tenho até medo de que isso venha, sei lá, ele chegar em algum momento querer me bater ou bater dos meus filhos também. Isso é o que tem me causado preocupação, me dá um certo temor também, né? Mas ele sempre fala que ele me ama e que ele nunca vai fazer isso, mas isso não me traz paz. Quando eu vou pra igreja, é o único meio onde eu encontro paz, sabe? Onde eu vejo que eu vou ficar bem. Só que mesmo assim, às vezes parece que é diferente, sabe? As pessoas me veem de forma diferente. Não sei se é porque meu esposo não vai pra igreja, né? Ele não é cristão, então acho que pode ser isso também. E eu fico muito temerosa em relação a isso, né? Mas eu não sei o que fazer. Eu converso com a minha mãe e ela fala pra mim ir pro psicólogo, que eu tô precisando de psicólogo. E eu até acho que eu tô um pouco meio depressiva, sabe? Tô entrando numa fase de depressão. E eu realmente não sei o que fazer. A minha mãe disse que meu esposo ele não tá suprindo as minhas necessidades, então isso acaba afetando também. Eu fico olhando dessa forma, né? Nossa, ele não tá me suprindo, então tipo, será que eu devo me divorciar dele? Então, são essas coisas que têm surgido na minha mente e têm me deixado muito confusa. E eu não sei o que eu devo fazer. Sim, muito obrigada por compartilhar essas coisas. E, primeiramente, eu quero te falar que não te aconselho a ir no psicólogo. Nós somos cristãs e a gente sabe que a palavra do Senhor é suficiente, né? Para nos aconselhar. Ela é totalmente útil, né? Para todos os aspectos da nossa vida. Então, vamos ver, à luz das Escrituras, o que diz, né? Sobre essas coisas que você tem passado. De acordo com o que você me falou, e sobre o que a gente já tem conversado, né, durante alguns tempos, a gente pode ver que há em você uma necessidade de aprovação, né, de outras pessoas. A aprovação da sua mãe, o medo da rejeição do seu pai, o que os irmãos da igreja vão pensar, o que seu marido vai fazer. E há um certo temor que não é do Senhor, é de outras pessoas, né? E você compartilhou comigo também coisas do seu passado e tal. Eu gostaria de te falar que, independente do que aconteceu no seu passado, o que faz as coisas ficarem mais difíceis hoje
não é o seu passado, é o seu coração. É como você encara as coisas que aconteceram, né? E você citou muito coisas que outras pessoas fizeram. E o problema não é os outros, o problema é o nosso pecado, tá? E o temor de outras pessoas é um pecado que meio que causa isso. A gente sempre vai querer colocar justificativa em outras pessoas. Por exemplo, eu tenho medo porque tal pessoa pode fazer isso. Eu sou tímida porque tal pessoa vai pensar isso de mim. Então, porque eu não vou agir assim porque tal pessoa vai me criticar. Como é o caso da sua mãe, por exemplo, que às vezes ela não está muito satisfeita e você tenta se... como que eu posso falar? Você tenta satisfazer, né, a necessidade dela, só que parece que nunca está suficiente. Isso acaba desgastando você também. E a gente pode ver vários exemplos na Bíblia de homens que temeram a outros homens, sabe? E não ao Senhor. De homens que tinham uma necessidade de aceitação e medo de crítica. Por exemplo, Pedro, Saul, Moisés. Mas, ao contrário desses homens, tinha Jesus Cristo, né? Que foi humilhado, açoitado, desprezado. Mas ainda assim, diante de toda a dificuldade que ele passou, ele só se importava em fazer a vontade do Pai. E a gente precisa entender que nós estamos aqui para isso, sabe? Para fazer a vontade do Pai. E ela é libertadora. Tanto que quando a gente pensa em outras pessoas, nessa necessidade de fazer algo para outras pessoas, ou de temer a outras pessoas, até pesa dentro da gente. E sua mãe, seu marido, os irmãos da igreja, seu pai são pessoas importantes, sim, mas você não pode deixar que essas pessoas tomem o lugar de Deus na sua vida. E o temor a homens, Catarina, é o pior, como que eu posso falar? É o maior inimigo da confiança em Deus. E a gente tem que temer ao Senhor, e não a homens. E o que significa temer ao Senhor? É ser submisso a Ele, confiar nele, adorar Ele, se importar ao máximo com o que Ele quer de nós e não outras pessoas. Provérbios 29 e 25 diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. E creio que esse versículo é bem direto, sabe? Quem confia no Senhor está seguro. É Ele que nos dá segurança diante de qualquer aspecto da nossa vida, assim, em relação ao seu relacionamento com sua mãe, o seu pai. Confie no Senhor, sabe? De todo o seu coração. Você vai estar seguro nele. Eu quero que você tenha em mente que, independente do que as pessoas vão falar, você citou coisas do seu passado, né? Não é o seu passado que te define. O que te define é o que Cristo te chamou para ser, que é filha amada dele. E ele quer mudar o teu caráter de acordo com o caráter de Cristo. Como que a gente pode buscar esse temor do Senhor, né? Falei, praticando obediência, orando, lendo a palavra dele. Então, busque esse relacionamento com Deus, sabe? Busque ter essa vida íntima com o Senhor. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, é a fonte de vida, é dever de todo homem, é a sabedoria. Então, te aconselho que você busque esse relacionamento íntimo com o Senhor para que você possa viver a honrar quem realmente merece honra, sabe? Viver de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade de outras pessoas. E assim você vai até ter uma vida mais leve. Amém?